Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês aqui a Essência do Medo, essa saga que foi publicada aqui, pelo menos as minhas edições foram publicadas pela editora Salvat, né, na coleção de capa preta, né, da Marvel, que é a coleção oficial de graphic novels, né? É uma saga escrita pelo Matt Fraction e desenhadas pelo Stuart Immonen, tá? São os dois encadernados escritos pelo Matt Fraction e desenhadas pelo Stuart Immonen. Obviamente que tem alguns outros artistas envolvidos, né, nessa saga aqui, mas os principais artistas, os principais autores são eles aqui, ok? Tá aqui essas duas capas, parte 1 e parte 2. Essa saga também foi republicada pela editora Panini, ok? Tá aqui a capa, tá aqui a lombada, vamos dar uma olhadinha na lombada, são as edições 70 e 71 da coleção de capa preta da Salvat, ok? Temos aqui a contracapa da parte 1, vou trazer para vocês aqui perto, caso vocês queiram pausar e ler, ok? E temos também a contracapa aqui da parte 2, também vou aproximar, caso vocês queiram pausar e ler, ok? E aí, falando um pouco mais aqui, antes de mostrar o quadrinho por dentro, né, mostrar para vocês que essa saga aqui, da Essência do Medo, ela veio muito depois de algumas outras sagas, como por exemplo, a Essência do Medo veio muito antes, né? Ela veio muito depois, na verdade, do que a Guerra Civil, né? A Guerra Civil veio muito antes também a morte do Capitão América, tá? Veio muito antes também o surgimento do Soldado Invernal e, ele se tornando aqui o Capitão América, né? Nesse encadernado aqui, o Homem que Comprou a América. Também veio muito antes da invasão secreta, né? Os Skrulls invadindo a Terra aqui mais uma vez. Veio também muito antes da volta do Steve Rogers como Capitão América, o renascimento aqui do Capitão América original, não é? Veio muito antes também de Thor, o Cerco, tá? Nós temos aqui Thor, o Cerco, que foi a queda de Asgard, tá? E nós vamos ter também, veio antes também de Vingadores Primordiais, que é o retorno do Steve Rogers aqui ao seio dos Vingadores, né? O retorno dele à convivência com os Vingadores, as pazes dele com o Homem de Ferro, e veio também antes da Era Heróica, né? Que foi aquela fase aqui que os heróis voltaram a se unir, voltaram a estar juntos ali, né? E teve essa fase da Era Heróica aqui. Enfim, é uma saga muito interessante, muito legal, e que veio bem antes aí de todas essas sagas que eu acabei de falar, ok? Agora vamos direto aqui para o quadrinho por dentro, né? Vamos ver como é que está essa edição, contar um pouco da história para vocês. Vou tentar ser rápido aqui no vídeo. É um quadrinho bem grande, né? Uma história bem grande aqui, são 2 volumes, mas eu acho que vai dar para fazer um vídeo mais rapidinho aqui. As edições da Salvat sempre muito bem caprichadas. Sempre que eu mostrar uma edição da Salvat aqui, eu sempre vou falar isso, porque realmente eu sou muito fã dessas edições aqui da Salvat, porque realmente eles tinham um capricho muito grande em suas edições. Claro que tinha um erro ou outro, mas eles, né, eles corrigiam e é realmente muito caprichada. A história até aqui que fala exatamente isso, né, que veio antes aqui essas sagas, a morte do Capitão América, a Era Heróica, enfim, todas essas sagas vieram antes, a chegada do Buck Banners, enfim, tudo isso. Na verdade, essa Essência do Medo tem muito a ver com o Capitão América, muito a ver com o Buck Banners, né, como Capitão América, o Soldado Invernal. E a história começa aqui com a Pecado, né, e o Barão Zemo. Na verdade, isso aqui seria o filho do Barão Zemo, e a Pecado é a filha do Caveira Vermelha. A Pecado aqui, ela está com o rosto totalmente destruído, né, o rosto dela está em carne viva, vermelha. Ela fica com a cara realmente do pai aqui, e isso esse acidente, né, e o que causou, na verdade, esse acidente que deixou o rosto dela em carne viva, vermelho aqui, acontece no Capitão América Renascimento, tá? Nesse momento que o rosto dela fica assim. E ela e o Barão Zemo, aqui o filho do Barão Zemo, que agora é o Barão Zemo, estão procurando um livro, né? Um livro mágico, um livro que Hitler e o pai dela procuraram na época da Segunda Guerra, né? Lá nos anos 40, no início dos anos 40, 1942. E lá onde eles
já enfrentavam ali o Bucky e o Capitão América, o Namor, né, que eram os invasores, né? E aí vai mostrar um pouco disso, vai relembrar um pouco esse momento aqui, né, onde o Capitão, junto com os invasores, enfrentava as forças nazistas ali, lideradas pelo Caveira Vermelha na época, né? Eles tentaram libertar o mal, tentaram usar da magia ali, né? Mas na época não conseguiram, eles não foram capazes de completar, né, o ciclo ali, e ficou então esse livro guardado, adormecido todo esse tempo, até que o Barão Zemo atual e a Caveira Vermelha atual, né, conseguiram então resgatar esse livro aí, que tem como objetivo, né, agora encontrar um martelo, libertar esse martelo, que é esse martelo aqui, o martelo de Skadi, um martelo que caiu do céu, né, mas que só poderia ser liberto com a leitura desse livro. Então, a Caveira Vermelha e o Barão Zemo conseguem encontrar esse livro, a Caveira Vermelha trai o Barão Zemo, abandonando ele, e parte então para sozinha encontrar esse martelo. Enquanto isso, né, nos Estados Unidos, vários protestos estão acontecendo. O Steve Rogers e a Sharon Carter estão aqui tentando controlar esse protestos, violências que vêm aumentando no mundo todo, né? Isso tem causado estranheza em todos ali, mas isso tem acontecido, isso tem aumentado. Enquanto isso, a Pecado ela vai até a Antártida para completar ali o seu feitiço, a leitura desse livro, onde ela vai tentar libertar este martelo aqui, e é exatamente isso que ela vai fazer, e ao lerem, né, as palavras do livro, ela então tem condições de tocar o martelo e libertar o martelo, e ela se diz que esse tempo todo, ela, não o pai dela, não Hitler e nem o pai dela eram os escolhidos, mas ela sempre foi escolhida para ser a portadora desse martelo, e ela se transforma então em Skadi, né? Esse ser aqui que é um dos dignos da serpente, né? Que vocês logo vão saber quem é essa serpente. Então esse é um dos primeiros, é o primeiro digno que é ressuscitado aqui, que é o Skadi, né? Que toma posse, incorpora ali na Pecado, né? Enquanto isso, Steve Rogers, né, que aqui não é o Capitão América é o Buck Banner, né? Ele aqui junto com os Vingadores, eles então decidem, né, tentar normalizar a situação ali desse caos, desse medo, desse pavor que está fazendo com que as pessoas percam o controle, se tornem violentas, né? E aí nós estamos vendo aqui cenas de Asgard, que está lá em Oklahoma, né? Brockton, que é a cidadezinha que ficava aqui perto. Enfim, você vê que as coisas estão bem ligadas, né? E aí nós temos Odin aqui com toda a Asgard caída, né? Os habitantes de Asgard, os Asgardianos estão ali, o Vigia. E aí nós vamos ter um confronto aqui, né? Uma desavença entre Thor e o pai, o Odin, porque Odin quer voltar a levar Asgard para o espaço, para o antigo lugar dele. E Thor não, Thor preferia que ficasse aqui. E eles já se desentendem. Enquanto isso, nós temos a Skadi, né, que é a Caveira Vermelha, que aqui nesse momento é a Skadi, libertando a serpente, que esses vários dragões aqui, a serpente é libertada, né? A serpente ela é protegida por esses dragões aqui, né? Isso tudo a gente vai descobrir que foi Odin. Odin tem uma ligação muito forte com Odin, porque essa serpente, na verdade, aqui é um pai supremo, seria o pai supremo verdadeiro, porque Odin a gente acaba descobrindo que Odin teria roubado o direito do irmão dele de ser o pai supremo. O irmão dele deveria ser o pai supremo original, mas Odin, né, acaba roubando essa primogenitura, digamos assim, né, e acaba então aprisionando o irmão dele. O irmão dele estava ali, né, lá no fundo do oceano, né, na terra, aprisionado, guardado por essas serpentes, mas que a Skadi acabou libertando e liberta então o irmão de Odin, que seria o pai supremo verdadeiro, a serpente, né? E isso vai fazer com que Odin então decida definitivamente a sair da Terra e voltar lá para a antiga Asgard destruída, né? Mas ele prefere ir para lá do que ficar aqui na Terra, porque ele percebe que a Terra está condenada
pela serpente, né? E aí isso vai causar outro confronto entre Thor e Odin, que não aceita, Thor não aceita que a Terra seja abandonada, principalmente agora que a Terra está correndo grande perigo. E Odin então não quer nem saber, dá uma surra em Thor aqui, violenta, né? E leva todos os Asgardianos para o espaço, para a antiga Asgard, né? Ali, e deixa a Terra à mercê da serpente e de seus dignos, né? E aí estamos vendo vários cometas, mas não são cometas, são vários martelos que estão caindo na Terra, caem em vários lugares, Oceano Pacífico, Brasil, China, Manhattan, ou seja, Broxton também, né? E cada um desses martelos vai acabar caindo na mão de alguém. Alguém vai tocar nesses martelos e vai ser então os dignos, né? Enquanto isso, os Asgardianos, né? Eles voltam para a antiga Asgard, está aqui totalmente destruída, né? Odin e os Asgardianos estão de volta à sua antiga terra natal, né? E aí Odin conta toda a história, fala tudo como foi com o irmão dele, como que ele, como que se sucedeu a desavença deles e como que ele aprisionou, né, o irmão dele, que hoje é a serpente. E aí os dignos começam a aparecer, né? Eles começam a tocar, né? Seres daqui da Terra começam a tocar esse martelo e se transformar nos dignos. Um deles é o fanático, ó. O fanático toca em um dos martelos e se torna Kurt, o destruidor de pedra, né? E vários outros assim por diante vão acabar se tornando os dignos, né? O Hulk, que está no Brasil, por exemplo, acaba tocando no martelo que caiu no Brasil. Esses martelos acabaram caindo perto desses dignos, os martelos procuraram os seus dignos, né? E o Hulk se transforma em Nu, o destruidor de mundos. Aí temos a temos a Titânia também, que acaba se tornando a destruidora de homens, né? O Coisa também, ele vai se transformar em outro digno. E com isso, já com toda essa força e a Terra sentindo esse medo, porque esses dignos implantam medo, implantam terror aqui entre os terráqueos, entre os humanos, a serpente se fortalece desse medo, né? E isso tudo faz com que ele então forme o seu exército junto com a Pecado, tá aqui o símbolo nazista, né? A suástica, né? Ela quer implantar essa nova ordem, a ordem que ela aprendeu, que ela conheceu, que ela deveria implantar lá da época do seu pai, que seguia Hitler, o nazismo, né? E ela então começa a atacar, o mundo todo começa a ser atacado e a Pecado ataca o Washington, né? E o Washington então vai ser defendido aqui pelo Capitão América, mas o Capitão América, Buck Banner, o Falcão e a Viúva Negra, né? E nesse confronto aqui com as forças de Skad, né? O Capitão América, o Buck Banner, ele vai enfrentar a Skad, que é a Pecado, e ele vai acabar sendo morto ali, né? Ele vai acabar sendo assassinado pela Skad, porque as forças, né? Da serpente são muito superiores, né? Eles já eram seres poderosos e com esses martelos então ficaram ainda mais poderosos. Além do mais, eles perdendo aliados, ó, perderam mais um aliado aqui que foi o Coisa, que se tornou Enagrir, o destruidor de almas, né? Olha quanta destruição. Os desenhos, vocês estão vendo que são desenhos belíssimos, lindíssimos, né? Dá gosto de ler essa saga aqui, pois os desenhos são lindos, a história é muito legal, muito envolvente, né? E a gente vai ver aqui, né, que Thor continua questionando o pai que agora decide que o único jeito de salvar a Terra e salvar a eles mesmos, né, na verdade, salvar os deuses, seria destruindo toda a humanidade, porque aquilo que dá poder à serpente, o que que é? É o medo. Então, a única forma de acabar com o medo é matando, destruindo quem sente o medo, que fortalece a serpente, que são os humanos. Então, Odin está disposto a destruir toda a humanidade, e Thor diz que não. E aí Odin acaba banindo Thor para a Terra, e Thor então fica aqui tentando defender, tentando ajudar a Terra, para impedir que a humanidade seja destruída, né? Esse aqui é o momento em que o Buck Banner, né, que é o soldado invernal, ele acaba sendo morto pela Skad, pela Pecado, né? Ele acaba sendo morto aqui. Nós estamos vendo aqui o peito dele totalmente destruído, aberto aqui, né? E ele, nos últimos momentos, ele acaba delirando ali, e cita a serpente, fala que eles precisam realmente salvar a Terra. E aqui no final nós temos alguns introduções aqui aos dignos, né? Falando um pouco sobre a origem
dos dignos de cada um. Aqui nós temos a origem de pecado, como foi a origem de pecado, com o pai dela, como ela cresceu, né? Os atos, as atitudes dela, né? Até o momento. Temos o fanático também, né? E a origem dele, né? Algumas passagens dele pela Marvel, a história dele até aqui. E a gente vai vendo toda essas origens de Titânia, né? E a gente vai vendo, conhecendo um pouco mais de cada um desses personagens aqui da Marvel que se tornaram os dignos. Gárgula Cinzento, né? Nós vamos conhecendo um pouco da história de cada um deles aqui. É como se fosse revivendo, revigorando a nossa memória aí para quem já conhecia e para quem não conhecia, passando a conhecer um pouco da história de cada um. O Hulk também trazendo um pouco aqui da origem do Hulk, como foi, né? A gente já sabe de qual é salteado, mas vai que é um novo leitor aí que não sabia. O Atuma, né, que é aquele inimigo lá do Namor, né, do Príncipe Submarino, a origem de cada um, os atos, as atitudes, é muito legal. Homem Absorvente, muito legal mesmo esse quadrinho aqui, muito educativo também, né? A gente não fica perdido em momento nenhum, ele sempre está dando uma dica pra gente, né? O Coisa, a origem do Coisa também com o Quarteto Fantástico. Agora, é obviamente que o mais interessante era que, para não ficar totalmente perdido mesmo, só mesmo lendo, né, todas essas fases que eu falei para vocês, principalmente a fase do Capitão América ali, onde o Buck Banner aparece, né, onde o Soldado Invernal aparece ali, o Buck aparece, e depois se torna ali o Capitão América, né, o retorno do verdadeiro Capitão América também. Essas são quadrinhos que eu considero assim, essenciais para entender essa história, a essência do medo, né? Agora a parte 2 aqui, né, onde nós vamos ter a conclusão dessa saga aqui, onde nós vamos ter a história até aqui, contando tudo que aconteceu no encadernado 1, né, até a morte do Buck Banner, né, Buck Banner está morto aqui, né, onde nós vamos ter aqui, né, a chegada, né, de Thor à Terra aqui. Thor vai tentar ajudar, né, os humanos. Nós estamos vendo aqui eles velando, né, o Buck aqui. O Buck está morto, com o corpo destruído, ao quebrado ali, né, todos muito tristes, o Steve Rogers tristes demais, mas agora resolvendo assumir o escudo, resolvendo assumir aqui o manto novamente, a bandeira. Ele estava se recusando porque ele não queria mais assumir, porque ele achava que o Buck estava tendo uma atuação digna, né? E ele queria que o Buck também permanecesse ali, né, como Capitão América. Mas agora, com a morte do Buck, ele assume ali o manto novamente, né, a bandeira novamente, e isso aí para a felicidade de muita gente que queria ele de volta como Capitão América, como por exemplo o Homem de Ferro, o Nick Fury, enfim, entre outros ali. E aí esses dignos continuam, né, atacando a Terra ali, causando muita destruição, causando muito medo, e quanto mais destruição e mais medo eles causam, obviamente, mais a serpente fica poderosa, mais a serpente fica forte, né? Isso tudo. Além disso tudo, existe uma profecia de que a serpente ela será morta, né? Ela será morta, mas só por alguém do seu próprio sangue, ou seja, alguém de sua própria família o matará, né? E isso aí é uma profecia que o próprio Odin, né, lançou. E aí nós vamos ver o confronto que vai acontecer, né, entre esses dignos e os heróis, que acabam realmente assim ficando em muita dificuldade, porque os dignos estão muito poderosos, se fortalecendo a cada dia mais. Afinal de contas, o medo os fortalece o seu líder, aquele que dá poder a eles está ficando cada vez mais forte. A gente vai ver uma aliança entre o Tony Stark e o Odin, onde o Odin permite que o Tony Stark se utilize da mesma forja que criou o Mjolnir para o Thor. O Tony Stark cria armas, né? Porque ele é criador de armas, ele é inventor de armas, e então ele pede essa autorização ao Odin para criar armas para os seus aliados, né? Enquanto isso, lá na Terra, o pau tá quebrando, né? E os heróis estão tentando de toda maneira ali vencer, né, esses dignos, esse exército, esses aliados da serpente. Tá aqui, ele já rejuvenesceu, ele apareceu como ancião, mas cada vez que ele ficava vigoroso por conta do medo da humanidade, ele foi rejuvenescendo ali. E os heróis fizeram o que puderam ali para vencer, né, os inimigos. O Capitão América tem o seu escudo partido, totalmente partido aqui pela serpente, né? E aí ele se vê numa situação muito crítica ali, muito complicada, né? Onde realmente eles estão
praticamente derrotados ali. Só que a ajuda vai chegar, obviamente, né? Ela vai chegar do céu, porque o Tony Stark ele vai trazer essas armas e essas armas serão utilizadas ali por cada um dos heróis. Alguns heróis vão possuir essas armas e da mesma forma que os heróis, ao receber os martelos da serpente, ficavam mais poderosos, os nossos heróis que ficaram do lado do bem, né, eles também, ao possuírem cada uma dessas armas forjadas pelo Tony Stark, eles também ficarão mais poderosos e aí assim a batalha ficará equilibrada, né? É muito, muito bacana mesmo, porque alguns heróis eles passaram a sentir medo também. O único ali que ficou realmente corajoso, em pé, disposto a enfrentar tudo ali, né, até o final, foi o Capitão América, né? O Thor também muito corajoso ali, ferido, amparado pelo pai, por Odin, né? E aqui nós temos o Tony Stark forjando as armas, né? Na mesma forja que o Mjolnir foi forjado, e ele vai criar essas armas aqui, as armas criadas, né? E aí ele vai distribuir essas armas. Está aqui o Capitão América com uma espingarda, né? Disposto a enfrentar os dignos e a Skadi e a serpente sozinho, apenas com a população de Buxton, né? Que é aquela cidade perto lá onde era Asgard, aqui na Terra, em Oklahoma, né? E aí nós vamos ver, né, que o Capitão América vê a chegada de seus aliados, esses aliados que já estão com as armas novas que o Tony Stark produziu, tá aqui todos eles, ó, Wolverine, Miss Marvel, né, entre outras, Viúva Negra, o próprio Homem de Ferro, né, a Mulher Hulk, enfim, eles estão todos aqui e então começa uma guerra, um confronto mais equilibrado aqui, ó. Aqui estão eles aqui com as suas roupas, com as suas armas, o Homem-Aranha também, enfim, Punho de Ferro, Doutor Estranho, muito, muito, que história bacana, gente. E aí nós vamos ter o confronto principal aqui, que é o confronto entre o Thor e a serpente, né? E aqui vai ser cumprida a profecia, onde o próprio sangue dele queria derrotá-lo, queria matá-lo, né? E aí o Thor realmente, após muito custo, muita luta, uma luta extremamente violenta, tá aqui o Capitão América gritando "Avante Vingadores", né? Realmente são atitudes muito heróicas que acontecem aqui, é uma história muito legal, muito bacana, eu gostei muito, eu não tinha lido, eu tinha essa história aqui, mas eu não tinha lido, eu só li realmente, peguei essa história para ler aqui, por quê? Porque o Fábio me contemplou aqui com o Soldado Invernal, o Inverno Mais Longo, e aí eu percebi que essa história aqui, que essa fase aqui do Soldado Invernal, saía diretamente dessa saga aqui, né? Era a continuação direta da história do Buck Banner depois dessa saga aqui da Essência do Medo. Aí eu me interessei em ler a Essência do Medo finalmente, né? E gostei muito, né, de ler essa saga aqui, uma saga belíssima, uma saga muito divertida, uma saga cheia de reviravoltas e de emoção. Gostei bastante dessa saga. E aí nesse confronto principal aqui, nós vamos ter Thor, então, matando, né, o seu tio, que no caso é a serpente, né? Ele acaba matando o seu tio e destruindo a serpente, fazendo com que todos os dignos percam suas armas, os seus martelos e voltem a serem pessoas comuns, né? Ou pelo menos como eram antes, né? E Thor, que matou a serpente, acaba também ficando muito ferido, né, e acaba morrendo também nos braços do pai, né, o pai dele. E aí eles começam a tentar reconstruir tudo, tá aqui, ó, Asgard tombada, né, temos o Thor ali morto, né, e Odin, então, ele vai levar Thor para Asgard, para a antiga Asgard, lá no espaço, e vai deixar todos os outros Asgardianos aqui na Terra, só leva Thor, né, ele abandona todos os seus outros súditos aqui na Terra. E aí nós vamos ter aqui o enterro do Buck Banner, né, Buck Banner sendo enterrado aqui, temos aqui o Capitão América recebendo de volta ali o seu escudo restaurado, né? Ele foi um escudo que foi aprimorado, né? Com uma infusão em uru, que é o mesmo material que teria sido usado para formar o martelo do Thor, ou seja, o escudo ficou ainda mais poderoso, mais resistente, né? E aqui nós temos os heróis, né, liderados pelo Capitão América, dizendo que eles vão reconstruir tudo, reconstruir Manhattan, reconstruir a Terra, e assim termina a saga da Essência do Medo, né? E deixa um epílogo aqui, onde a Pecado, né, ela foi presa, mas ela acabou sendo resgatada aqui
não dá para entender se é a Ima ou a Hydra que está aqui resgatando ela, mas eles fazem com que ela se lembre de tudo, né? De quem ela foi, inclusive de que ela foi a Skadi, né? Que ela liderou os dignos para a serpente, né? E no final aqui nós vamos ter alguns epílogos também relacionados ao Hulk, o momento em que o Hulk deixa o Banner, ou seja, o Hulk se separa do Bruce aqui, né? Eles se tornam seres individuais aqui, né? Temos vários outros epílogos aqui, né, bem interessantes aqui, que vão dar enredo aqui, que vão dar deixas para outras histórias da Marvel que nós vamos ler mais para frente, aí, outras sagas, né, outros momentos da Marvel. E no final aqui nós vamos ter uma história aqui relacionada ao Buck Banners, né, que vai contar a história do Buck na Segunda Guerra, vai contar a história dele aqui dentro da Essência do Medo, o momento em que ele é morto aqui na Essência do Medo, e mostrando pra gente aqui, né, que na verdade ele não foi morto, né, inclusive a gente vai ver essa revolta do Steve Rogers contra o Nick Fury, porque o Nick Fury enganou ele, né, mas aí o Nick Fury fala que a ideia não foi dele, foi da Natasha, foi da Viúva Negra, né, de então tentar trazer o Buck Barnes da vida, utilizando, né, o soro do infinito, né, que o Nick Fury tinha, né, com ele ali, né, e aí usando esse último recurso ali, o Buck Banners, a fórmula do infinito foi injetada nele, né, o soro é a fórmula do infinito, foi injetada no Buck Banners e ele voltou à vida ali, se recuperou, né, e agora ele fala que ele não quer mais o escudo, né, ele não quer mais o escudo, então ele quer agir nas sombras, né, e é nesse agir das sombras, é nesse seguir agindo nas sombras e deixando o escudo para o Capitão América original, Steve Rogers, que nós vamos ter e dar início aí à saga que é o Soldado Invernal, o Inverno Mais Longo, né? Que vai cair exatamente nesse encadernado aqui que o Fábio me deu e que daqui a pouco vai ter vídeo aí no canal também, tá? E aí no final nós temos um pouco aqui sobre o escritor, sobre o Matt Fraction, né? E sobre a Essência do Medo, muito bacana, muito legal mesmo. Olha, essas edições da Salvat são muito legais, porque esses complementos aqui, eles realmente ajudam bastante a leitura, né? Eles ajudam muito a gente aqui. É muito legal. Aqui uma pequena galeria de capas, com uma capa só, do Libarmejo, e edições aí futuras também vendidas pela Salvat. Gente, então foi isso aí, ó. Essência do Medo, parte 1 e parte 2, publicadas aqui pela editora Salvat, que também teve republicação aí pela editora Panini, ok? Espero que tenham gostado, um grande abraço e fiquem com Deus.